A paz do Senhor Jesus, meus amigos, irmãos em Cristo, aqui do canal Embaixadores de Cristo, Estudos Bíblicos, tudo bem com você? Vamos estudar a palavra do Senhor nosso Deus. Vamos orar como de costume. Senhor Deus, em nome de Jesus, muito obrigado por essa oportunidade, muito obrigado pelo fôlego de vida, muito obrigado pela vida de cada pessoa, de cada irmão, de cada amigo que se inscreveu nesse canal. Ó Deus de Abraão, Isaac e Jacó, nos ensina a Tua palavra como ela é, Senhor. Venha trabalhar em cada coração, Senhor. Venha nos fazer seres humanos melhores e, sobretudo, meu Deus, servos do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Oh, maravilha! Como eu costumo dizer, né? Maravilha, maravilha de Deus. Meus amados, nós vamos estudar a palavra do Senhor. Ontem eu até coloquei um vídeo novo aí no nosso canal, né? Onde nós estudamos sobre o perigo da murmuração. Hoje nós vamos estudar a palavra do Senhor submissa ao tema confessando e abandonando o pecado. Confessando e abandonando o pecado. Porque a palavra do Senhor nos diz que aquele que confessa e deixa alcançará misericórdia. O nosso texto áureo se encontra no livro de Provérbios. Vou repetir: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. É bom deixarmos a Bíblia aqui do nosso lado, né? Porque todo estudo bíblico tem que ter as referências, algumas referências bíblicas, para ao mesmo tempo provar que o que falamos aquilo que está escrito. Está escrito, está escrito, está escrito. É verdade prática. Para desfrutar o caminho de restauração e reconciliação com Deus, precisamos confessar o pecado e abandoná-lo de uma vez por todas. Lembrando que o nosso breve estudo de hoje, nós iremos falar sobre a necessidade de arrependermos dia após dia dos nossos pecados, porque nós somos pecadores e dependemos da graça de Deus. E iremos estudar baseado principalmente na experiência do rei Davi. Salmos de número 51, do versículo 1 ao versículo 12. E também João capítulo 1, do versículo 8 ao 10. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei e fiz o que aos teus olhos é mal, para que seja justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com isopo, e ficarei puro. Lava-me, e ficarei mais alvo do que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebraste. Esconde o teu rosto, a tua face dos meus pecados, e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Não me lance fora da tua presença, e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação, e sustém-me com um espírito voluntário. João 1. Se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemos-lhe mentiroso e a sua palavra não está em nós. Então, o nosso estudo bíblico será baseado nessas duas referências bíblicas, nesses textos bíblicos que eu acabei de mencionar aqui para os amados irmãos. Pois bem, vamos observar o que a introdução está nos dizendo.
Eu quero explicar para os irmãos que essa lição aqui ela já foi ministrada. Já foi ministrada, porém a palavra do Senhor se renova dia após dia. É uma lição relacionada a esse segundo trimestre nas escolas bíblicas da escola dominical. Introdução. Atualmente, muitos acreditam que não é preciso confessar o pecado por denominá-lo mera fraqueza ligada ao ambiente e aos aspectos hereditários. Nessa lição, veremos que a Bíblia não ensina assim. Em sua carta, o apóstolo Paulo escreve que o pecado é real e por isso é um perigo para a vida do crente, pois suas consequências são trágicas. A orientação bíblica é a de que, caso ocorra um pecado, ele deve ser confessado, abandonado, como prova do arrependimento, para que o crente arrependido possa receber o perdão de Deus. Amém. Amados irmãos, infelizmente, nem todas as pessoas reconhecem a necessidade de abandonar o pecado. Em primeiro lugar, existe uma falsa teologia, um falso pensamento, né? De que nós não precisamos orar, buscar a Deus, falar com Deus, porque Deus já sabe todas as nossas necessidades. A palavra do Senhor nos mostra que todos nós somos pecadores, necessitamos do perdão do Senhor. Vamos por etapa, à luz dos textos bíblicos. O salmista, ele nos diz que Deus, olhando para a terra, ele não viu um justo sequer. Todos pecaram. O apóstolo Paulo, escrevendo uma das suas cartas, ele disse que todos pecaram, todos são pecadores e estão afastados, destituídos da glória de Deus. Nós somos sabedores que Adão e Eva pecaram e os demais seres humanos que vieram depois dele se tornaram pecadores. O apóstolo Paulo fala que por um só homem, no caso aí Adão, se referindo à desobediência de Adão. Por um só homem veio o pecado, veio a maldição do pecado, veio a injustiça, veio a condenação, veio a morte espiritual, morte física e a morte intitulada de morte eterna. Porém, através do Senhor Jesus Cristo, Deus ele pode nos restaurar a comunhão com o Senhor, essa comunhão que foi perdida lá no Jardim do Éden, através de Adão e Eva. Então, atualmente, muitos acreditam que não precisa mais haver confissão de pecado. Ou seja, tem muitos crentes tentando justificar os seus erros, as suas fraquezas. Muitos dizem que não conseguem se libertar de determinados pecados, porque trabalham no meio de pessoas pecadoras, porque trabalham no meio de pessoas que gostam de falar palavras erradas, porque se relaciona, vive no meio de pessoas viciadas, e por causa disso aí não consegue se libertar, não consegue viver uma vida de santidade, não consegue viver uma vida de retidão. Mas nós precisamos sim confessar os nossos pecados diante do Senhor nosso Deus. A palavra do Senhor nos diz que aquele que confessa os seus pecados e deixa, acaba alcançando a misericórdia. Existem vários textos bíblicos de pessoas que pecaram contra o Senhor, mas abandonaram os seus pecados. E a gente vai falar um pouco sobre isso. Salmista Davi, vamos ver o que o salmista Davi. Ele falou aqui nos Salmos de número 32, versículo 5. Confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoarás a maldade do meu coração. Então, meus amados, todos os dias nós precisamos pedir ao Senhor perdão dos nossos pecados. Senhor, perdoa os meus pecados, palavras, pensamentos, atitudes erradas. Me perdoe por eu ter entristecido o teu Espírito Santo. A palavra do Senhor nos diz que os profetas, eles tinham o costume de orar pedindo ao Senhor que perdoasse não só os seus pecados, mas o pecado de toda a nação. A gente vê isso aí no exemplo da oração de Neemias, você pode observar no primeiro capítulo. A gente observa também no livro do profeta Jeremias,
livro do profeta Daniel. Daniel estava orando ao Senhor. E Daniel falava com o Senhor, Senhor, eu sei que nós, no plural, colocou todos os judeus, eu sei que nós temos falhado diante de Ti. Então, meu querido, minha querida, quando você estiver orando, não pense apenas em você, seja humilde e reconheça, Senhor, nós, a minha família, a minha geração, a igreja do qual eu faço parte, a igreja local, a igreja de um modo geral, eu sei que nós temos sido falhos diante do Senhor, porque nós não temos orado como precisamos orar, temos lido a Bíblia pouco, temos jejuado pouco, temos evangelizado pouco, muitos de nós não tem temido o Teu nome. Senhor, perdoa os nossos pecados. Pede, Senhor, para perdoar não só o seu, mas os pecados de todos aqueles que você conhece, a sua família, a igreja do Senhor Jesus. A confissão de pecado, definição. O primeiro ponto, a confissão de pecados, definição. O verbo confessar. O que é confessar, irmãos? Eu vou comentar sem ler aqui. Confessar. Confessar, o apóstolo Paulo, escrevendo a carta, o apóstolo Paulo ele diz que se com a sua boca você confessar ao Senhor Jesus e no seu coração você crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Naquele tempo, no tempo do apóstolo Paulo, não era qualquer pessoa que tinha coragem de assumir abertamente, de confessar claramente para todas as pessoas que Jesus Cristo era o único Senhor. Por quê? Porque os reis, chamados de César ou imperadores, eles se auto-consideravam como deuses. Então não era qualquer cristão que tinha coragem de confessar que Jesus Cristo é o Rei dos Reis, é o Senhor dos Senhores. E Paulo então diz que se com a sua boca você confessar, admitir, reconhecer que Jesus é o único Senhor, e no seu coração você crer, você será salvo. Eu até abro o leque aqui para dizer que o primeiro passo para obter a salvação é crer. É crer, não é crer por crer. Não é crer em qualquer coisa. É crer de todo o coração. É crer que Jesus Cristo vive. É crer que Jesus Cristo ele é o Messias verdadeiro. É crer que Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos. Todo ser humano, irmãos, ele já nasce com um vazio dentro do seu coração. E durante a sua vida ele tenta preencher esse vazio de várias maneiras. Tenta preencher o vazio através de passeios, nos vícios, na companhia de alguém, gastando, desfrutando os bens materiais, mas o vazio na sua alma sempre vai existir. E esse vazio só é preenchido a partir do momento que ele deixa Jesus fazer morada na vida dele. Nós seres humanos, nós precisamos de um Salvador. Mas não é um Salvador que resolve os nossos problemas, é um Salvador que nos dá vida e vida com abundância. É o Salvador da nossa alma, é aquele que nos livra da condenação eterna. E esse Salvador, eu te apresento ele, o nome dele é Jesus. Jesus. Então, amados irmãos, existem vários textos na Bíblia falando sobre confessar. Então, é importante que nós nos cheguemos diante de Deus e confessemos os nossos pecados, as nossas iniquidades. No tempo em que Jesus Cristo esteve aqui, muitas pessoas se aproximaram de Jesus com intenções erradas, né? Outros, porém, se aproximaram de Jesus Cristo porque viram em Jesus Cristo o Salvador. A Bíblia fala sobre Zaqueu, que era cobrador de impostos e reconheceu que era pecador, se aproximou de Jesus, confessou os seus pecados. A Bíblia fala sobre um demoniado gadareno e tantos outros, né, que confessaram, que reconheceram. Mateus, conhecido também como Levi, era cobrador de impostos, se tornou discípulo de Jesus Cristo e abraçou Jesus como Salvador da sua vida. Então, amados irmãos, confessar significa dizer ou declarar o que se crê, o que se sabe. Quando você está no culto, ou quando você está participando de um culto na praça, na rua, você está confessando a sua fé.
A confissão bíblica de pecado, o ensino bíblico geral da confissão de pecado traz a ideia de reconhecê-lo e fazer a sua confissão, pois o perdão depende desse ato. Então, não basta apenas você reconhecer que é um pecador. Não basta apenas eu reconhecer que sou pecador. Não basta apenas o ser humano reconhecer que eu menti, eu furtei, eu pratiquei um adultério, eu sei que sou um transgressor das leis. Não basta apenas a pessoa reconhecer que errou. É preciso abandonar a prática do pecado. É preciso abandonar o erro. Voltando para a igreja de Cristo, nós precisamos reconhecer que somos pecadores, precisamos reconhecer e precisamos deixar. Tem muita gente que não luta contra o pecado e é vencido pela tentação, é vencido pelo mundo, é vencido pelo diabo e não reconhece que precisa mudar. A palavra do Senhor nos diz que aquele que confessa e deixa, ele alcança misericórdia. É preciso deixar. O apóstolo Paulo, ele diz, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. O apóstolo Paulo também diz que aquele que mentia ou aquele que mente, não mente mais. Aquele que roubava, não rouba mais. Aquele que adulterava, não adultera mais. Deixando essas práticas pecaminosas, você está demonstrando que você está confessando e deixando Deus agir na sua vida. Então, a partir de hoje, não esqueça, aquele que confessa, Deus já sabe, Deus sabe todas as coisas. Porém, o que Deus quer é que a gente confesse os nossos pecados. Tem um caso lá de Adão, não falar mais adiante. Então, lá... O ensino bíblico geral da confissão de pecado traz a ideia de reconhecê-lo e fazer a sua confissão. Então nós precisamos reconhecer, pois o perdão depende desse ato. O apóstolo João, ele diz, filhinhos, não pequeis. Se alguém pecar, nós temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Essa confissão pode ser no momento da convenção ou depois dela. Quando pecamos, quando pecados cometidos podem ser contra Deus ou contra o irmão. Lembrando que tem momentos que o crente ele peca contra Deus e tem momentos que ele peca contra o seu irmão. Aí nesse caso tem que procurar o irmão, se você reconhecer que você errou, seja humilde, procura o seu irmão, pede perdão dos seus pecados, suas falhas, né? O Senhor Jesus, ele diz que se alguém trazer uma oferta até o altar e reconhecer que ele está em inimizade com o seu irmão, procura fazer as pazes com o seu irmão primeiramente. Se você errou, confesse. Eu confesso que eu errei, eu peço desculpa, perdão. Prosseguindo aqui, cadê? Era tão somente depois da confissão de pecados que se poderia viver verdadeiramente uma vida de oração e comunhão com Deus. A Bíblia fala sobre o fariseu e o publicano. Os dois foram ao templo orar. Quando chegou lá no templo, o fariseu se exaltou diante de Deus, não teve humildade, não reconheceu que era um pecador, não reconheceu que precisava da graça e do perdão do Senhor. Ele chegou perante Deus no templo e disse, graças te dou, ó Pai, que eu não sou pecador como os demais. Eu dou o dízimo, eu dou oferta, eu faço isso, eu faço aquilo. E ele se exaltou, inclusive na oração nós devemos chegar com humildade e dizer, Senhor, eu reconheço que eu sou poeciso, reconheço que eu sou pecador. E o publicano que estava orando, com poucas palavras ele tocou no coração de Deus. Ele disse para Deus, Senhor, tenha misericórdia de mim que sou pecador. O publicano era aquele que cobrava os impostos. Então, amados irmãos, muitas das vezes com poucas palavras nós já conseguimos tocar no coração do Senhor. O que Deus quer é isso aí, que a gente demonstre dependência dele. Jesus falou, bem-aventurados os pobres de espírito, porque eles serão ricos. Esse pobre de espírito aí, não significa apenas uma pessoa que é pobre financeiramente, mas significa também uma pessoa que
que reconhece que é pobre espiritualmente e precisa da presença de Deus para se tornar uma pessoa rica espiritualmente. O apóstolo Paulo, ele diz que Jesus Cristo, ele sendo Deus, Jesus Cristo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Aí Jesus Cristo se fez servo, se tornou escravo, se tornou pobre para que nós nos tornássemos pessoas ricas espiritualmente. O símbolo da confissão de pecado. No ato da confissão de pecado, a pessoa reconhece de maneira autônoma os pecados cometidos e que por isso se encontra indigna de estar na presença de Deus. Inclusive, amados irmãos, de maneira autônoma, o crente, ele precisa entender que ele não é obrigado a confessar os seus pecados, mas ele precisa confessar de maneira autônoma. É ele. No dia do juízo final, não é o pastor que vai dar conta se você confessou ou não os seus pecados. Cada um de nós vai prestar conta diante de Deus. Então tem que partir de mim, tem que partir de você, tem que partir daquele que tem trazido escândalo para a sua vida espiritual, para a sua igreja, para a sua família. O crente é que tem que sentir que está errado diante de Deus. E chegar diante do Senhor e reconhecer as suas fraquezas. Vamos observar o que Neemias deixou como exemplo para nós. Está aqui no Antigo Testamento, no capítulo 1, versículo 6, está escrito assim: estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvires a oração do teu servo, que hoje te faço perante ti, de dia e de noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que pecamos contra ti. Também eu e a casa de meu pai pecamos contra ti. Então, o que Deus quer é isso aí. Confissão de pecado, abandonar o pecado, reconhecer que temos sido falhos diante do Senhor e fazer como esse homem aqui da Bíblia, né, que eu acabei de citar. Chegar perante o Senhor e reconhecer: Senhor, eu sou pó e cinza, eu dependo do teu perdão, sem o Senhor não consigo te servir. Vamos dar prosseguimento aqui. Cadê? Então é preciso haver arrependimento de pecados. Então, em arrependimento sincero. Tem uma passagem aqui que eu vou estar lendo. Romanos capítulo 3, versículo... Romanos capítulo 3, versículo 10 e 11, cadê? Como está escrito: não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que faça o bem, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. Então aqui o apóstolo Paulo mostrando a nossa condição espiritual diante do Senhor. Deus, olhando para a terra, não viu um justo sequer. Então, em arrependimento sincero, em confissão, busque o que lhe é garantido por meio da palavra de Deus. O que a palavra de Deus nos garante? O que a palavra de Deus nos promete? Nos promete salvação para todo aquele que se arrepende dos seus pecados e crê em Jesus. Cristo deixou uma ordem para os discípulos: ide por todo o mundo, pregai o meu evangelho. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê já está condenado. A carta escrita do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículo 1, ele diz: e não vos conformeis com este mundo. E não vos conformeis com este mundo. Você, servo de Deus, não deve se conformar com o pecado, não deve se conformar com a mentira, com o engano, com os vícios, com o adultério, com a fornicação, com a prostituição, com as coisas impuras dessa vida. Você não deve... Eu sei que a igreja ela anda na contramão do mundo. A maioria está indo a maioria está andando perdida. A maioria do mundo aplaude aquilo que é errado diante de Deus. E você deve continuar levantando a bandeira do Evangelho. Aleluia!
e sempre condenando o pecado. Quando eu digo condenando o pecado, só através do seu comportamento, do seu testemunho, você já está demonstrando que você crê de maneira diferente daquilo que a maioria acredita. Por quê? Porque você se arrependeu dos seus pecados, você foi convencido pelo Espírito Santo. Segundo ponto, o perigo do pecado não confessado. Os males dos pecados não confessados. Amados irmãos, nós precisamos confessar os nossos pecados. Quando lemos e analisamos Provérbios 28:13, percebemos que a confissão de pecado não se trata apenas de um ensino judaico, mas também cristão. A carta do apóstolo João mostra a necessidade de confessar o pecado e abandonar e alcançar o perdão. Quem ignora a confissão de pecado, ocultando, vive uma vida de aparência e de morte espiritual. Então, meus amados irmãos, nós precisamos confessar os nossos pecados, precisamos abandonar os nossos pecados e precisamos servir a Deus à luz do que Jesus Cristo ensina na sua palavra. Infelizmente, tem muita gente que tem vivido de aparência. Tem muitas pessoas que vivem de aparência, já estão mortos espiritualmente porque não querem reconhecer os seus pecados. Tem muitos que não prosperam quando a pessoa não confessa o seu pecado, irmão. Ele pode trazer prejuízo ele traz prejuízo para a sua vida espiritual. Não basta confessar, tem que abandonar. Quando o crente não abandona o seu pecado, ele traz prejuízo espiritual para a sua vida. Se ele for obreiro ou obreira, traz prejuízo espiritual para o seu ministério. Traz prejuízo espiritual para o rebanho a qual ele faz parte. Se não confessar, pode chegar um momento de trazer até escândalo para a obra de Deus na terra, principalmente na igreja local. Então devemos ter o máximo de cuidado e devemos sim confessar os nossos pecados. Não vale a pena permanecer no pecado. Você que está vendo esse vídeo, se você porventura está envolvido em algum pecado gravíssimo, que pode trazer prejuízos grandiosos para a sua vida e principalmente você pode perder até a salvação, confesse a Deus, abandone esse pecado, procura seu pastor. Inclusive, se você está em pecado, se você é um obreiro na casa do Senhor, ou se você é um crente, você é um membro, tem pecados, tem situações, tem pecados que você tem que procurar o seu líder e confessar: eu errei diante de Deus, não me sinto em condição de continuar exercendo essa função de igreja, não me sinto em condição de continuar sendo um baterista, um guitarrista, um porteiro, uma levita. Aí essa pessoa vai ficar em disciplina, vai ficar afastada uns dias dos seus cargos, para ele reconhecer, não é reconhecer, é para ele valorizar cada vez mais o privilégio de servir a Deus, de ter cargos na igreja. Isso é um gesto de humildade. A Bíblia fala que o justo pode cair 7 vezes, mas de todas elas o Senhor o levanta. Tem um ditado popular por aí que diz que o cair é do homem e o levantar é de Deus. É um ditado popular. Da mesma forma que tem um ditado popular que diz que a voz do povo é a voz de Deus, é um ditado popular, não é o que está escrito na Bíblia. Da mesma forma não está escrito na Bíblia que o cair é do homem e o levantar é de Deus. Não está escrito na Bíblia. Está escrito que o justo pode cair 7 vezes, mas de todas elas o Senhor o levanta. Então aqui nós temos um exemplo de Adão. Quando Adão pecou, Adão tinha plena comunhão com o Senhor. Deus tinha o hábito de falar com Adão no fim do dia. De repente Adão peca, transgride as leis do Senhor. O Senhor apresenta para Adão: Adão, onde tu estás? Adão procurou se esconder. Adão já tinha perdido aquela comunhão com o Senhor. Adão até então não percebia que estava nu. O pecado fez Adão perceber a sua condição espiritual. Então, quando nós pecamos contra o Senhor, vem aquele sentimento de amargura na alma. Não sei se você que está me assistindo nesse momento, eu não sei se você já passou por essa situação, eu espero que você nunca venha passar. Mas quando alguém peca contra o Senhor, pecados que podem acabar com a nossa comunhão com o Senhor, porque pecar, todo dia nós pecamos, mas tem pecados que arrasam com a vida espiritual do crente. Esse crente
Dependendo do pecado que ele cometeu, ele não sente vontade de ir para a igreja, porque ele se sente indigno. Vem aquele sentimento na alma: eu pequei contra o Senhor, não sou digno nem de passar na porta da igreja, não sou digno de ler a Bíblia, não sou digno de pegar na Bíblia, não sou digno de dar glória a Deus, não sou digno de orar. A pessoa vem aquele sentimento de culpa na mente. Não é mais a mesma coisa, mas esse Deus que nós servimos é o Deus que perdoa, é o Deus que restaura. Aí tem um exemplo também de Davi, né? Os irmãos conhecem o exemplo de Davi, mas eu vou falar mais adiante. Estamos no segundo ponto. Agora, o segundo subponto, as consequências do pecado de Adão e Eva. Quando Adão e Eva pecaram, diz a Bíblia que veio consequências sobre eles. Deus lançou maldição sobre Adão, que iria trabalhar, iria se sustentar através do seu suor. Lançou maldição sobre a cobra, iria andar rastejando. Lançou maldição sobre a mulher, que iria gerar filhos com dores. A terra não era mais a mesma. O homem teria que trabalhar muito para se sustentar. A natureza não era mais a mesma. Irmãos, o pecado trouxe consequências gravíssimas, maldição sobre a humanidade. Veio a morte espiritual. A morte espiritual é a pessoa que está morta espiritualmente, está vivo fisicamente, mas está morto espiritualmente porque não consegue servir a Deus, está em pecado, não consegue abandonar o pecado. Só através do poder de Deus é que a pessoa consegue vencer o pecado. Veio a morte física. A morte física é quando cessa tudo e a pessoa do pó veio e ao pó tornará. Existe a morte eterna, está escrito no livro de Apocalipse, que é aquele que não foi achado escrito no livro da vida, e esse foi lançado no lago de fogo. Essa é a segunda morte, está escrito lá. É a morte eterna. Então tudo isso aí e muito mais são consequências do pecado de Adão e Eva. Terceiro ponto, as consequências do pecado de Davi. A palavra do Senhor nos diz que Davi ele cometeu um adultério e cometeu um homicídio. E ele fez de tudo para esconder aquele adultério. Diz a Bíblia que o marido de Betseba, ele não queria se ausentar do palácio de jeito nenhum. E Davi fez de tudo, vai para sua casa descansar. A intenção de Davi era que parece que era Urias o nome dele, né? O esposo de Betseba fosse para a casa dele, deitasse com ela, tivesse relação com a sua esposa, automaticamente ela ia ficar grávida. Isso era na mente de Davi. E não ia haver culpa sobre Davi, ninguém ia ficar sabendo do seu pecado. Mas o soldado de Davi não quis se ausentar ali do palácio. E diz a Bíblia que Deus usou o profeta Natã para corrigir Davi. Diz a Bíblia que o profeta Natã repreendeu Davi. Deus viu o pecado de Davi. E Davi então reconheceu que ele tinha praticado um adultério. Irmãos, veio consequências gravíssimas sobre Davi. Porque ele foi o responsável pela morte do esposo de Betseba. Ele foi responsável pelo adultério. A criança que veio através do adultério morreu. Deus falou com Davi que a espada não iria se ausentar da sua casa. Diz a Bíblia que Davi teve um filho, teve um estrupo entre os filhos de Davi, não sei se era Anon ou Amon. Anon estuprou a própria irmã. Absalão, quando soube disso, procurou esse irmão e matou ele. A Bíblia fala que Absalão tentou até tomar o reino de Davi. E outras maldições vieram sobre a família de Davi por causa do seu pecado, por causa das consequências do seu pecado. E porque Davi pecou e tentou se esconder diante de Deus. Porém, amados irmãos, Davi se arrependeu dos seus pecados. E ao se arrepender dos seus pecados, Davi compôs o Salmo de número 51, que foi o Salmo que nós lemos aqui nesse dia. Você quer ver a prova do arrependimento de Davi? Olha o que ele diz. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente, porque eu conheço os meus pecados, estão sempre diante de mim. Tem uma outra observação aqui no versículo 10, Davi diz, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Então a maioria dos comentaristas são unânimes em concordarem que esse salmo, tudo indica que ele foi escrito após esse pecado de Davi.
Davi pedindo ao Senhor, Senhor, renova em mim um espírito reto. Senhor, me dá era como se Davi estivesse dizendo, me faz nascer de novo, me limpa, me purifica, me dá um novo coração. Então, amados irmãos, não importa o tamanho do pecado que a pessoa pratica. E é interessante observar, Deus perdoa os nossos pecados, mas tem situações que nós vamos colher por aquilo que nós plantamos. Deus perdoou Davi, mas isso não significa que Davi ficou livre de colher os frutos do seu pecado, ou as obras da carne. Devemos tomar muito cuidado. Deus te perdoa quando você se arrepende dos seus pecados, mas dependendo do pecado, querendo ou não, o crente está sujeito a colher maldição, consequências gravíssimas, castigo por causa das suas atitudes. Prosseguindo aqui, terceiro e último ponto, a confissão de pecado, um caminho de cura e restauração. Confessando o pecado a Deus. Segundo o ensino bíblico, a confissão de pecado deve primeiramente ser dirigida a Deus. Você deve se dirigir a Deus. Você pecou, você não deve procurar primeiramente o pastor, você não deve procurar primeiramente o seu líder, a missionária, fulano, Bertano. Primeiramente você tem que procurar Deus. Sabe Nicodemos? Nicodemos procurou Jesus, porque viu que Jesus era diferente. Está lá em João capítulo 3. E tantos outros textos bíblicos mostram os judeus procurando Deus primeiramente. Através de quem? Sempre em nome de Jesus. Meu Deus, me perdoa em nome de Jesus. Reconheço que eu pequei. Reconheço que sou falho diante de ti. Ao longo do seu ministério, o Senhor Jesus disse à mulher pecadora, os teus pecados te são perdoados. Lembra que a mulher, deixa eu ver se é esse texto aqui. Vou ler aqui com os irmãos, cadê? Lucas capítulo 7, versículo 48. Tá certo. Então, é uma pecadora que lavou os pés de Jesus. Então, Jesus perdoou os pecados. Vários textos bíblicos, uma vez trouxeram uma mulher pecadora aos pés de Jesus. Essa mulher foi condenada, foi pega em pleno ato de adultério. E Jesus, resumindo aqui, Jesus disse, quem não tiver pecado, atira a primeira pedra. E aqui Jesus disse para essa mulher, filha, a tua fé te salvou, vai em paz. Então, irmãos, devemos confessar os nossos pecados para o Senhor Jesus, o nosso Salvador. Tem vários textos bíblicos aqui, né? Na oração do Pai Nosso, Jesus ensinou, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Segundo ponto, alcançando cura e restauração. Então, irmãos, é muito maravilhoso quando nós alcançamos cura e restauração. Davi, ele teve a sua restauração espiritual. Homens e mulheres no tempo de Jesus receberam o perdão e tiveram a sua restauração espiritual. Deus também pode fazer o mesmo por você. Jesus Cristo, ele foi para o céu e ele deixou o Espírito Santo para nos consolar. Mas devemos abandonar os nossos pecados definitivamente. É tão bom quando nós sentimos o perdão de Deus no nosso coração. É tão bom quando o crente percebe que ele foi restaurado espiritualmente na comunhão com o Senhor nosso Deus. Finalizando, em nossa caminhada cristã estamos sujeitos ao pecado. Encobri-lo é viver uma vida espiritual de aparência. Então, amados irmãos, estamos sujeitos a pecar? Sim. Não podemos encobri-lo, devemos confessar as nossas iniquidades ao Senhor. Amém. Oh, bendito seja o nome do Senhor Jesus. Que palavra maravilhosa, que estudo maravilhoso nós aprendemos hoje à luz da palavra de Deus. Confessando e abandonando o pecado. Confessando e abandonando o pecado. Não basta apenas confessar, é preciso deixar o pecado. Abandonar o pecado, não praticar mais o pecado e tentar viver e procurar viver uma vida de comunhão com o Senhor, porque breve Jesus voltará. Amém? Chegamos ao final de mais um estudo bíblico da palavra do Senhor. Eu quero agradecer a você que esteve comigo até agora. Eu quero agradecer a você que tem compartilhado as aulas aqui do nosso canal.
você que tem comentado, você que tem dado joinha. Eu quero mandar um abraço especial para os novos inscritos do nosso canal. Que Deus te abençoe ricamente. Continue compartilhando essa palavra. Continue acompanhando os nossos estudos bíblicos. Temos vários estudos aqui já no nosso canal. Parece que tem aproximadamente 400 vídeos, onde nós colocamos estudos bíblicos e pregações nos cultos ao ar livre. Também irmãos que foram batizados recentemente. Então eu quero convidar você, continue comigo aí nesse propósito de nós ensinarmos a palavra do Senhor, nosso Deus. Amado Deus, em nome de Jesus, te agradeço por essa oportunidade. Pai, eu apresento todos aqueles que já se inscreveram nesse canal, perdoa os seus pecados. Se tem alguém que ainda não te serve, escreva o nome dele no livro da vida. Oh Deus poderoso, abençoe a família de cada um. Em nome de Jesus. Amém. Oh, glória a Deus. Até o nosso próximo encontro. Que Deus continue te abençoando.